Qual que é o seu verso da Bíblia? Qual que é o seu verso favorito da Bíblia? Você tem um verso? Pensa nele aí agora. E eu queria que você pensasse por que ele é o seu verso favorito. Consegue pensar? Se você não tiver, você pode pegar o meu emprestado, porque eu gosto muito do meu. Eu gosto dele porque ele me dá um senso de propósito, de significado. Por que eu existo, por que eu estou aqui, para onde eu vou, para mim está tudo resumido nesse verso. Eu me arrisco a dizer que esse verso é um resumo do que a Bíblia quer dizer, do que a Bíblia significa. Se você precisasse resumir a Bíblia, o Evangelho, eu acho que esse verso seria suficiente. Quero dar as boas-vindas e boa noite também para aqueles que nos acompanham pela internet. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui muitos dias, tenha certeza que Deus tem uma mensagem especial para você nessa noite, tá bom? O tema da mensagem é Feliz Caminho Novo. Você só vai entender esse título no final, tá? Não se preocupa agora não. E o meu verso favorito é esse aqui, João capítulo 14, versículo 6. Alguém mais aqui tem esse verso como favorito? Tá bom. Me senti especial agora. João capítulo 14, versículo 6, uma das declarações mais importantes de Jesus, e eu espero até o final te convencer de que você precisa não só conhecer esse verso, essa declaração, mas viver isso. Você precisa ter isso muito claro na sua vida. Jesus disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse verso é tão importante que eu vou dividir ele aqui em algumas partes, porque a gente precisa entender bem cada uma delas. Mas antes, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, obrigado pelo privilégio de meditar na Tua palavra. Fala conosco nesse momento através do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Então, a primeira parte aqui, Jesus diz que Ele é o caminho. Por que isso é tão importante? Existem muitos caminhos que você pode seguir. Se você for pesquisar na internet de onde nós viemos, qual é o propósito da vida, qualquer pergunta que você fizer para o tio Google, você vai receber várias respostas diferentes. E hoje, uma coisa muito comum, que está até de certa forma na moda, é dizer que eu aceito todas as mensagens, todas as religiões, todas as linhas de raciocínio, todas as filosofias, eu aceito tudo, acho tudo lindo, maravilhoso. É muito comum hoje você ouvir isso. Eu conheço várias pessoas que dizem isso. Você segue alguma religião? Não, eu não tenho nenhuma religião, eu gosto de todas, eu aceito todas. Eu aceito tudo. Isso parece uma coisa bonita a princípio, né? Eu sou aberta a todas as possibilidades, né? A questão é que isso não faz sentido, porque se você for estudar profundamente as diversas religiões que existem, filosofias, você vai ver que não tem como você compactuar tudo. Então você é muito cabeça fechada, você não aceita as outras religiões. Não é isso, é que não faz sentido, não tem como. Eu poderia citar várias coisas aqui. De onde nós viemos? Algumas religiões vão dizer que Deus criou a terra e foi embora, largou aqui para a gente se virar e a gente tomar as nossas decisões. Outros vão dizer que Deus criou e que Ele está aqui conosco. Outras religiões vão dizer que uma reunião de deuses tiveram alguns problemas lá e aí dessas confusões, desses problemas, surgiu o planeta Terra. São várias alternativas diferentes. Outra vai dizer que a gente surgiu de uma explosão cósmica, né? Não tem como você conciliar tudo isso. Chega num momento que você tem que escolher uma dessas alternativas. Quando a gente morre, a gente vai para onde? A gente fica aqui no pó da terra, a gente vai para o céu, reencarna. Você tem que escolher, em algum momento você tem que escolher. Vou usar um exemplo muito simples, eu queria que você prestasse muita atenção agora. Esse exemplo, para mim, é o principal. As 3 maiores religiões do mundo aceitam que Jesus existiu. Você sabia disso? Judaísmo, islamismo, cristianismo, as 3 maiores do mundo, elas aceitam que Jesus existiu. Olha que bonito. Temos algo em comum aí. Só que a interpretação disso, a forma como encara Jesus é totalmente diferente. No Islã, eles vão dizer que Jesus foi um grande mestre, um grande profeta.
Os cristãos vão dizer que Jesus é filho de Deus, ele é Deus. E os judeus vão dizer que Jesus foi um grande mentiroso, um grande farsante. Tem como você conciliar essas três coisas? Impossível. Então, em algum momento você tem que decidir. Em algum momento você precisa tomar uma decisão. Você pode aceitar todas as religiões, todas as filosofias, todos os caminhos, mas em algum momento você vai ter que tomar uma decisão. Geralmente as pessoas aceitam tudo porque é mais prático, é mais fácil. Eu não preciso decidir nada. Mas em algum momento você vai ter que decidir. A gente está vivendo um momento muito difícil. Infelizmente nós estamos perdendo pessoas queridas o tempo todo. Para onde essas pessoas estão indo? O que está acontecendo com elas? Quando você perde uma pessoa, quando é uma pessoa distante de você, você nem pensa nisso. Mas quando é uma pessoa próxima de você, uma pessoa que você ama, para onde essa pessoa foi? Você vai encontrar com ela de novo? Existe essa possibilidade ou não? Isso para mim é muito importante, porque tem pessoas muito especiais na minha vida que, se eu as perdesse, eu gostaria de ter uma noção disso. Não só isso, para onde eu vou depois daqui? Eu não quero decidir nada, eu não quero, eu aceito tudo, mas uma hora você vai ter que decidir, uma hora você vai ter que escolher. E aí Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O que Jesus quer dizer com isso? Alguns textos bíblicos vão ajudar a gente, a entender o que Jesus queria dizer. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, através do sangue de Jesus, nós temos a oportunidade de trilhar um novo caminho. Mas o que significa isso exatamente? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o que está dizendo aqui? Você não precisa de outra pessoa, de um outro ser, para mediar o seu relacionamento com o Pai, com Deus. Jesus é o único mediador que você precisa. Por quê? A Bíblia diz que todos nós pecamos, que o pecado entrou nesse mundo e agora todos nós somos pecadores. Isso nos afasta de Deus. Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é puro. Nós não somos, então isso nos afasta dele. É porque Ele ficou bravo com a gente porque a gente pecou? Não, Ele nos ama. Mas o pecado nos afasta dele. Então nós precisávamos de alguém que pudesse fazer essa reconciliação, essa ponte, porque nós somos tão diferentes hoje. E Jesus faz essa ponte. Então que caminho é esse que Jesus estava falando? O caminho para a salvação, o caminho para Deus. Religião nada mais é do que relacionamento. Mas eu achava que religião era uma lista de coisas que eu precisava fazer. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Eu demorei muitos anos para entender isso. Religião tem a ver com relacionamento com Deus. Ele quer se relacionar com você. Você quer? Quero. Então como que eu faço? Jesus é o caminho. Jesus é que vai fazer esse relacionamento. Essa ponte de você com Deus. Não sei você, mas quando eu olho para Deus, eu penso que é impossível me relacionar com Ele. Mas aí quando eu entendo o que Jesus é, o que Ele representa, o que Ele veio fazer nesse mundo, aí eu entendo que tem condição. Jesus vai te pegar pela mão, vai te levar até Deus e vai dizer: olha, esse aqui aceitou o meu sacrifício. Ele é digno por causa da minha justiça, por causa de tudo que eu fiz. Então, aceita Ele também. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Minha mãe falou que sim, então fico mais tranquilo. Depois Jesus diz que Ele é a verdade. E esse talvez seja o ponto mais complexo, né? Nós estamos vivendo hoje a era das fake news. Nós nunca tivemos tanto conteúdo, tanta informação. Mas é tanta informação que às vezes é difícil discernir o que é informação correta e o que não é. Você tem pessoas especializadas em criar coisas que não são verdadeiras e difundir isso. Nunca na história desse mundo a gente teve acesso a tanta informação, só que nem todas elas você pode confiar. E como eu falei, às vezes você não quer escolher, não quer decidir nada, mas aí chega num momento que você tem que decidir. Enquanto não chega a minha vez de tomar vacina, eu não estou preocupado. Mas aí quando chega a minha vez, aí eu fico preocupado. Aí eu me preocupo. Né? Esses dias eu passei por isso com uma pessoa da minha família. Ela falou para mim: não quero tomar vacina porque eu tenho medo.
não sei o que fazer, não sei o que decidir. E aí? E aí Jesus diz, não, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo Jesus, no caso. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A questão aqui é o seguinte, Jesus, ele não pode mentir, porque ele é a verdade. Quando eu e você falamos a verdade, é porque ele nos motiva a isso, ele coloca a verdade em nós, porque ele é a fonte da verdade. Ele não pode mentir, é impossível. Você sabia disso? Tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Parece heresia falar isso, mas tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode pecar, porque vai contra a sua essência. Ele não pode mentir, porque vai contra a sua essência. Ele é a verdade. Jesus, ele não fala a verdade, ele é a verdade. Então, tudo que ele fala automaticamente é verdade. Ele não pode mentir para você. Então, no meio dessa confusão toda do que é verdade, do que é mentira, do que é fake news e do que é fato, Jesus diz para você, filho, filha, para tudo. Se acalma e entenda que eu sou a verdade. Você está preocupado se a vacina, se você deve tomar vacina ou não, se você vai usar cloroquina ou não, se você vai fazer isso ou aquilo. Não se preocupa, eu sou a verdade. O que você precisa entender é que você precisa se relacionar comigo. Eu preciso ser verdade na sua vida. E quando isso acontecer, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Eu vou te orientar, eu vou te guiar, e no momento certo você vai saber o que fazer, porque eu sou a verdade. O que isso significa? A gente precisa tomar algumas decisões importantes todos os dias. E algumas coisas a gente consegue resolver, outras não. Mas tem uma coisa que a gente não consegue resolver, que é a questão do pecado. O pecado a gente não consegue resolver. Alguém aqui já descobriu uma forma de não morrer? Cientistas mais renomados, em poucos meses conseguiram desenvolver uma vacina. Fantástico, né? Incrível. Agora, a forma de não morrer eles ainda não conseguiram. Tem pessoas que gastam muito dinheiro pela possibilidade de viver um pouco mais. Agora, viver eternamente, não morrer, isso ainda não descobriram. Por quê? Isso só quem consegue fazer é Jesus. Por quê? Porque ele tem vida. Ele tem vida. Só ele consegue. O que Jesus está querendo te dizer é o seguinte, tem muita mentira, tem muita verdade, mas o que você precisa se preocupar é com a sua salvação, com a sua vida eterna. Isso só eu posso te dar. João 17:17 diz o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero me relacionar com Jesus, como que eu faço? A palavra, a Bíblia, ela contém a verdade, porque ela fala de quem? Ela fala de Jesus, ela fala da verdade. Eu conheci um professor de teologia que ele dizia o seguinte, Jesus é o fio de ouro que transpassa toda a Bíblia, que passa por toda a Bíblia. Desde o começo até o final, a Bíblia fala de Jesus, ou seja, ela fala da verdade. Então ela é a verdade também. Jesus que declarou isso. Então eu quero me relacionar com Jesus. Aonde que eu vou encontrar informações sobre Jesus? Na palavra, na verdade. Para mim, o melhor estudo bíblico que existe, que eu gosto de usar, é estudar os evangelhos. O que Jesus fez? O que ele falou? O que ele ensinou? Ali tem tudo que você precisa. Porque os evangelhos são uma biografia de Jesus. Então lá você encontra tudo que você precisa saber sobre ele. E aí Jesus disse que ele é a vida, justamente o ponto que eu falava agora. A vida você não encontra em nenhum outro lugar, você só encontra nele. Ele dá a possibilidade de nós gerarmos vida. Todas as alianças que Deus fez com o ser humano, ele prometia uma série de coisas, pedia alguma coisa para o ser humano, e ele dizia assim, vão e multipliquem. Vão e multipliquem. Você pode escolher não ter filhos, você pode escolher não multiplicar, mas foi uma orientação que Deus deu. Criem vida, gerem vida. Isso é um privilégio que eu estou dando para vocês. Olha que oportunidade fantástica. Vida. Vida que Deus coloca dentro de você e você traz essa vida ao mundo. Olha que coisa fantástica. Para que isso? Porque essa vida deveria ser ensinada nos caminhos de Deus
e ela faria diferença na sociedade. Olha que coisa maravilhosa. Ah, mas para que botar mais gente no mundo, né? Mas porque a gente faria vida diferente, a gente traria vida diferente para esse mundo. Essa vida teria que ser diferente. Mas não é só isso. João, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: a vida estava nele, ou seja, ele contém a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa vida é uma coisa diferente. Quem entra em contato com ela sente alegria, sente paz, sente propósito. Por isso que ele deu a oportunidade de nós trazermos vida para esse mundo. Tem muita gente que existe por aí. Mas viver de verdade é quando você está conectado com a vida. Tem muita gente que não está conectado com a vida. Ela existe, ela está por aí, mas ela não está vivendo de verdade. Você já percebeu isso? Quando você anda pela rua, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, tem muita gente, mas se você olha no rosto das pessoas, tem pessoas que estão angustiadas, amarguradas, decepcionadas. Faz um teste simples essa semana. Sai na rua e tenta dar bom dia para alguém. Já perceberam que está difícil de dar bom dia hoje em dia? Que hoje está difícil dar bom dia? Às vezes eu saio para caminhar perto de casa, eu fico tentando dar bom dia para alguém, você não consegue. As pessoas não olham no seu olho mais. As pessoas não encaram mais, você não consegue dar bom dia. Por quê? Está todo mundo preocupado, triste, angustiado. Está faltando vida. Está faltando vida. Quando você busca a Deus no primeiro... Por que é importante buscar a Deus assim que você acorda? Porque você recebe vida. Senão você sai para o seu dia sem vida. Olha que coisa doida. E aí quando você recebe vida, você fica doido para compartilhar essa vida com as outras pessoas. E as pessoas não estão conseguindo nem olhar nos olhos umas das outras. Para receber a vida. Para receber a luz. João capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham como? Vida mais ou menos assim, razoável, suficiente? Não. Vida em abundância. O conceito de vida eterna na Bíblia não é simplesmente uma vida que dura muito, sabia disso? É mais do que isso. É uma vida completa, onde você se sente saciado, onde você sente que a sua vida faz sentido, que ela tem prazer, você tem prazer na sua vida, que você quer compartilhar isso com outras pessoas, de tão boa que essa vida é. É perfeita? Não. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu estou com vocês. Ou seja, vocês vão enfrentar problemas, dificuldade. Essa parte a gente não gosta muito, né? Essa parte é bem ruim. Eu, particularmente, não gosto muito dessa parte, mas Jesus é tão verdadeiro que ele já avisou. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Depois que eu me batizo, me torno um cristão, vai dar tudo certo? Não, vai ter problemas. Mas ele vai estar com você nos problemas. Eu já me peguei várias vezes reclamando, brigando, discutindo com Deus. E aí, no meio da discussão, eu entendo que eu estou conversando com Ele está comigo. Eu não estou sozinho. E se Ele está comigo, algum propósito Ele tem. Ele vai fazer alguma coisa acontecer, porque ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele tem muito poder contido nele para ficar só contido nele. Esse poder não consegue ficar contido, ele vai cair no seu colo, ele vai ser transmitido para a sua vida de alguma forma. E aí, no final da discussão, eu já estou agradecendo porque Ele está comigo. Enfim. Vida em abundância. João 8,51. Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O conceito de vida eterna também fala de eternidade, mas não é só isso. É abundante, tão abundante que ela é eterna. É tão boa, é tão maravilhosa, é tão completa, que ela dura muito. Jesus falou, mesmo que vocês morram aqui nessa terra, que também não vale muito a pena viver, não vai acabar aqui, vai continuar, você vai continuar. Você vai parar por um tempo, mas depois você vai continuar, é isso que a Bíblia diz. Existem vários conceitos, como eu falei, sobre vida depois da morte, né? O que acontece depois da morte. O conceito bíblico de Jesus é que ela continua depois. Para por um tempo, você fica no pó da terra por um tempo, e aí quando Ele voltar, Ele te ressuscita,
faz você perfeito e te leva para o céu para você ter uma vida eterna. Porque vida eterna aqui seria bem complicado, né? Meu avô está com 93 anos. Aí todo mundo fala, nossa, que incrível, né? Chegou nos 93 anos, olha só que inveja. Não tem glamour nisso, não. Ele mesmo diz que não tem mais prazer. Ele já queria ter descansado. Porque nessa terra não faz sentido ter vida eterna, não faz mesmo. Quando a gente morre aqui, é na verdade um livramento que Deus está dando. Porque aqui tem doença, tem tristeza, tem uma série de coisas que não são boas. Mas a promessa de Jesus é que Ele vai voltar para nos buscar, para levar para um lugar perfeito. Aí faz sentido. Aí faz sentido essa vida eterna. É isso que Jesus oferece. E aí Jesus termina dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece uma coisa meio egoísta, né? Jesus não quer deixar que a gente tenha acesso a Deus, é isso? Não. Como eu falei antes, Deus é perfeito. Eu não sou. Deus é um sol. Eu sou uma luzinha bem pequenininha. Se você tentar ir no sol, o que acontece com você? Você vai ser consumido. Se você tentasse ir na presença de Deus, ia acontecer a mesma coisa. A grandeza dele, a glória dele, a majestade dele te consumiria automaticamente. Então Jesus diz assim, olha, não tem como você ir na presença de Deus. Por enquanto, não. Mas eu posso fazer essa ligação aí. Porque eu sou Deus e eu sou homem. Eu sou Deus e sou ser humano. A Bíblia diz que Jesus, quando veio a esse mundo, se tornou carne, se tornou ser humano, ele continuava sendo 100% Deus. Então ele é 100% Deus, 100% ser humano. É uma matemática que não faz sentido, né? Para a gente tem que ser 50-50, 80-20. Para ele não, é 100% Deus, 100% ser humano. Então, com o lado humano, ele consegue se relacionar com a gente perfeitamente. Com o lado Deus, ele se relaciona com o Pai perfeitamente. Então ele faz essa ligação. Ele faz essa ligação. João 1,18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Nem Moisés. Moisés tentou, pediu, e Deus falou, olha, não dá. Para o seu bem eu não posso, não tem como. Eu vou te mostrar só um relance, assim, só um pouco da minha glória para você entender. Mas não tem como você me ver. O Deus unigênito, né? Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esse foi o propósito de Jesus ao vir. Quando ele veio a esse mundo, esse era o propósito. Revelar o Pai aos seres humanos. Os seres humanos não estavam conseguindo entender direito. A gente não consegue entender o Pai. É muito complexo para a gente entender. E aí Jesus veio como um ser humano para explicar para a gente, olha, o Pai é assim. Você está me vendo? Curando as pessoas, amando, ajudando, servindo. Esse é o Pai. Ué, mas eu tinha aprendido que o Pai era aquele senhor de cabelo branco, ranzinza, sentado lá em cima, olhando, esperando eu fazer alguma coisa errada. Não, não é nada disso. O Pai é isso aqui que você está vendo. É isso que você está vendo aqui. Mateus capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, Jesus disse. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Algumas vezes a minha mãe já falou uma frase que para mim é muito interessante. Ela fala assim, eu conheço você. E tem alguém que conhece mais a gente do que a própria mãe? Pai. Conhece a gente melhor do que a gente. Tem hora que ela fala assim, te avisei. Por quê? Já sabia. A gente vai, faz, mas ela já tinha avisado, já tinha falado, porque conhece. Ninguém conhece melhor o Pai do que Jesus. Ninguém conhece Jesus melhor do que o Pai. Então, quando você conhece a Jesus, você se relaciona com Ele, você automaticamente está se relacionando com o Pai. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, de todas as coisas. Você tem a oportunidade e o privilégio de se relacionar com Ele. Como eu falei, existem vários caminhos que você pode tomar. Saindo daqui, você vai tomar várias decisões, amanhã você vai tomar várias decisões. Você pode se relacionar com pessoas, você pode se relacionar com o seu trabalho, com o seu estudo, com as suas atividades,
mas você tem o privilégio e a oportunidade de se relacionar com o Rei do Universo. Se tiver alguma coisa melhor do que isso, ok. Se não, vale a pena você tentar, pelo menos, um relacionamento com Ele. Já tentou um monte de coisa, talvez você que está assistindo, você já tentou um monte de coisa, caiu aqui nesse vídeo. Por que você não faz uma experiência com Deus? Por que você não testa um relacionamento com Jesus? Ah, mas eu já me decepcionei muito com igreja, com religião. Não estou falando de nada disso, eu estou falando de Jesus. Você se relacionar com Ele. Tem muita gente que não acredita mais em religião por causa de pessoas, de seres humanos que te decepcionaram. O ser humano faz isso. Faz parte do que é ser humano. Agora, quando você se relaciona com Cristo, é diferente. Ele não é igual aos outros seres humanos. Ele é diferente. É isso que eu tentei te mostrar aqui esse tempo todo. Ele é diferente. Se você se relacionar comigo, você vai se decepcionar, infelizmente. Agora, se você se relacionar com Ele, é diferente. Colossenses 3, 16 e 17 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Não é só um momentinho ali de manhã, não é só na hora do almoço, você faz uma oração rapidinho, né? Ou uma oração de maçaneta, como diz o pastor Rafael. O objetivo é que ela preencha a sua vida. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais sobre o quê? Sobre Cristo, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. A Bíblia diz que Jesus é o começo, o meio e o fim. Ele é tudo. Ele estava em toda a Bíblia. Um dos estudos mais fantásticos que eu já fiz na minha vida foi sobre a graça, o tema da graça. E nesse estudo eu descobri que por toda a Bíblia Jesus estava presente. Todos os momentos importantes da Bíblia, Jesus estava presente. A gente acha que no Antigo Testamento tinha um Deus e no Novo Testamento tinha outro, né? Era o mesmo. Era Jesus o tempo todo ali. Se você estudar sobre isso, você vai entender que era Jesus o tempo todo. Yahvé, Jeová, era Jesus o tempo todo ali. Ele declarou isso. E Ele quer fazer parte da sua vida. O mesmo Deus que protegeu a arca de Noé, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que quer se relacionar com você hoje. Cristo Jesus. Se você fizer isso, se você aceitar esse caminho, Jesus como o único caminho para a sua vida, aí sim você vai ter um caminho feliz, novo, diferente. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi Ele que falou. Você tem que se relacionar com Ele. Eu amo essa igreja aqui. Estou apaixonado por essa igreja aqui, porque eu cresci nessa igreja. Eu aprendi muito nessa igreja. Eu amo as pessoas que estão aqui. Tiveram pessoas aqui que fizeram total diferença na minha vida. Mas eu não estou falando para você se relacionar com essa igreja, com as pessoas dessa igreja, nem comigo. É com Cristo. Quando você puder, vem aqui. Conheça as pessoas aqui. São pessoas fantásticas. Mas não para nisso. Vai além. Leia o Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Conheça Jesus. Se relacione com Ele. E aí o resto todo vai fazer sentido para você. Que Deus te abençoe. Eu espero que você não só entenda isso, mas coloque em prática. Faz uma experiência. Te garanto que vai valer a pena. Que Deus te abençoe.